A noite caía sobre a cidade de Porto Alegre, uma cortina de sombras negras que se espalhava pelo rio Guaíba como uma teia de aranha. O ar estava pesado de um cheio de umidade que se acumulava nas calçadas, fazendo com que os pés de pedra parecessem dançar sob o peso da umidade. Era uma noite como qualquer outra, mas eu sentia que algo estava errado. Eu estava sentado no meu escritório, uma pequena sala no apartamento que dividia com minha melhor amiga Lívia. A janela estava aberta, permitindo que o vento frio entrasse e acariciasse meu cabelo. Eu estava trabalhando em um artigo sobre a história da cidade, tentando capturar a essência da sua alma. O som do vento e o farfalhar das folhas das árvores ao longo da rua me ajudavam a criar um ambiente perfeito de concentração. Porém, à medida que a noite avançava, comecei a sentir uma sensação de inquietude. Era como se alguém estivesse me observando, mas sempre que eu me virava não havia ninguém lá. Eu me lembrei de que Lívia estava fora para uma reunião com seus clientes e que eu estava sozinho em casa. Mas não era isso que me incomodava. Era a sensação de que algo estava mudando, que a realidade estava se deslocando ligeiramente. Eu continuei a trabalhar, tentando me concentrar, mas não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. O vento parecia estar soprando com mais força, fazendo com que a janela se abrisse mais e a luz da rua entrasse no meu escritório. Eu me levantei para fechá-la, mas ao fazer isso, notei que a porta da frente estava ligeiramente aberta. Eu não me lembrava de ter aberto ela. E foi nesse momento que eu senti uma presença ao meu lado. Era um sentimento estranho, como se alguém estivesse me observando de perto, mas sem ser visto. Eu me virei para o lado e vi a sombra de uma figura ao meu lado, mas quando me aproximei, ela desapareceu. Eu estava confuso e assustado. O que estava acontecendo? Era apenas a minha imaginação atormentada, ou havia algo mais? E foi então que eu ouvi um som vindo da janela aberta. Era um som estranho, como se alguém estivesse se aproximando, mas sem ser visto. Eu me levantei para fechar a janela, mas ao fazer isso, vi uma figura ao lado da janela, observando-me com olhos que pareciam não humanos. Eu me sentei no chão, com as costas contra a parede, tentando capturar o fôlego que estava escapando de meus pulmões. A figura ao lado da janela parecia não ter se movido, olhando-me com aqueles olhos não humanos. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Era como se alguém tivesse desenhado aquela figura com tinta preta no ar, e agora ela estava viva. Eu me levantei, com a intenção de fechar a janela e sair daquela casa, mas não consegui me mover. Era como se as pernas estivessem paralisadas, presas ao chão. A figura começou a se mover, seus olhos fixos em mim. Eu senti um frio gelado percorrer meu corpo, como se estivesse sentindo um vento glacial que não existia. Eu estava prestes a desmaiar, quando ouvi um som vindo do quarto de Lívia. Ela estava voltando. Eu me levantei, tentando manter a compostura, e me dirigi para o quarto. Quando entrei, Lívia estava sentada na cama, olhando para mim com um olhar confuso. "O que está acontecendo?" ela perguntou, como se não tivesse notado nada. Eu não consegui responder. Estava sem palavras. Eu apontei para a janela e disse: "Lá fora." Lívia se levantou e se aproximou da janela. E foi então que ela viu. A figura estava ainda lá, observando-nos com aqueles olhos não humanos. Lívia gritou e se afastou da janela, como se estivesse sendo queimada por aquele olhar. Eu me sentei no chão, me sentindo completamente desmoronar. O que estava acontecendo comigo? O que estava acontecendo com essa cidade? Eu estava começando a perder a minha sanidade, e não havia quem me ajudasse. A figura ao lado da janela começou a se mover, aproximando-se da janela. Eu senti um som estranho, como se alguém estivesse batendo em uma porta. E foi então que eu ouvi uma voz que parecia vir de dentro da minha própria mente. "Bem-vindo", a voz disse. "Você está pronto para ver?" Eu não sei o que responder. Estou completamente perdido. Eu senti a presença ao meu lado se intensificar, como se estivesse sendo envolvido por uma escuridão viscosa. A figura ao lado da janela se aproximou, seus olhos fixos em mim com uma intensidade que parecia queimá-lo. Eu senti meu coração bater em câmera lenta, como se estivesse sendo observado por um entomologista que examinava uma mariposa exótica. A voz, que parecia vir de dentro da minha própria mente, repetiu: "Bem-vindo.
Eu senti uma sensação de familiaridade com essas palavras, como se eu as tivesse ouvido antes, em um sonho ou em uma lembrança que não conseguia recordar. A figura se aproximou mais, e eu pude ver que ela não era uma sombra, mas uma criatura concreta, com uma pele lisa e cinza que parecia absorver a luz ao seu redor. Seus olhos, não humanos, estavam fixos em mim e eu senti uma sensação de horror crescente, e foi então que eu percebi. Eu percebi que a cidade inteira era uma ilusão, uma criação da mente daquela criatura. A história, a cultura, a vida, tudo era uma farsa, um experimento para ver como as criaturas da Terra se comportavam em um ambiente controlado. Lívia gritou ao meu lado, e eu senti um choque de realidade. Ela não via a criatura, mas sentia a presença dela, como se estivesse sendo torturada por uma visão que não podia ser vista. Eu fiquei paralisado, incapaz de mover-me ou falar. A criatura se aproximou mais, e eu senti a sua presença se deslocar para dentro da minha mente. Eu estava sendo absorvido, sendo consumido por uma realidade que não era a minha. E então tudo ficou preto. Eu não sei o que aconteceu em seguida. Eu não sei se a criatura me absorveu completamente, ou se eu fui resgatado por Lívia. Eu não sei se a cidade foi destruída, ou se ela continua a existir, uma ilusão criada pela mente daquela criatura. Tudo o que sei é que eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais a pessoa que eu era antes. Eu sou agora uma parte daquela ilusão, uma parte da criação daquela criatura. E eu sei que nunca mais vou ser livre.